Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Esse é o meu, é o seu, é o nosso canal. Hoje eu quero estar trazendo para vocês alguns motivos, algumas razões pelas quais eu me tornei ateu. Vamos dizer, falar um pouquinho aqui sobre o meu ateísmo. Antes de mais nada, é um prazer enorme estar com todos vocês. É uma honra. Espero que vocês estejam todos bem. Eu quero desde já pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para as notificações, deixe o seu like para o nosso vídeo, fique conosco até o final, com certeza vai trazer, eu vou trazer aqui nesse vídeo muitas informações, coisas importantes, que talvez possa te ajudar você na sua caminhada rumo à liberdade, porque é isso que nós buscamos. O ser humano, ele tem essa busca incessante pela liberdade. E tem um texto na Bíblia, João 8,32, que diz, é bem conhecido esse texto, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, temos que saber qual é esta verdade que estamos em busca, né? Porque eu não nasci em berço evangélico, eu sou de uma família católica, minha família é católica, eu sou nordestino e no Nordeste você sabe que o que impera, a religião lá é massiva, é o catolicismo. Bom, mas eu nunca fui a uma igreja católica, eu nunca me batizei, eu não tive assim realmente esse contato, né? Eu não fui iniciado no catolicismo. E quando eu cheguei na religião evangélica protestante, eu já tinha meus 18, 19 anos, onde eu permaneci até aos meus 40, 42 anos. E eu não sabia nada de Bíblia, não conhecia nada sobre a fé cristã, eu não entendia nada, e eu fui aprendendo tudo com o passar do tempo. Diga-se de passagem que eu levei um bom tempo, eu tive grande dificuldade em ter uma fé, em acreditar nas histórias, nos textos da Bíblia. O meu contato com a Bíblia, até mesmo o processo de entender a Bíblia, de decorar os textos para poder então pregar, isso foi muito demorado, não foi de uma hora para outra. E eu passei cerca de 10 anos na primeira linha, né, primeira vertente do cristianismo pentecostal, esse tradicional, esse fundamentalista. E depois eu fui, que no caso, esse período eu passei dentro do cristianismo trinitariano, daqueles que acreditam na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois eu migrei para o unicismo, onde eu fui conhecer coisas assim, sabe, que dá na mesma, não tem muita diferença. Eu fui conhecer sobre Jesus, o batismo em nome de Jesus, a divindade dele, que ele era Deus e tal, aquela coisa toda, né? Que só há um Salvador. Então eu passei bastante tempo, quer dizer, não foi bastante tempo, foi um tempo razoável. E daí, quando eu pensei que tudo estava resolvido, apareceu uma nova etapa, uma nova vertente, que foi dessa vez o judaísmo messiânico.
E antes de eu chegar assim, no judaísmo messiânico, propriamente dito, eu, eu conheci o judaísmo fundamentalista aqui no Brasil. É uma espécie, é uma mescla de cristianismo, judaísmo messiânico e judaísmo tradicional. Imagina você como fica a cabeça da gente. Primeiro você aprende que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas, coiguais, coeternas e tal, etc. Depois você conhece, depois você descobre que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um monstro de três cabeças, que só Jesus é o Senhor. Aí, quando você imagina que tudo tá beleza, você descobre que o nome Jesus é Deus Cavalo. E aí você tá no lugar errado. Aí você tem que seguir, você tem que ir para outra vertente, porque ali não vai te garantir salvação. Você está adorando, né, o Deus do paganismo, que Jesus é um mito romano, segundo essa vertente religiosa do judaísmo, e você tem que permanecer lá, adotar os dogmas, as regras, ser batizado lá, e isso já era o meu terceiro batismo, né? Terceiro batismo. Primeiro eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, depois fui batizado em nome de Jesus, e agora eu sou batizado em nome de Yehoshua, né? Aí esse ponto aí ele se desfarcela em vários conceitos, em várias correntes. Tem uns que chamam Yahusha, né? Yahushua, né? Ou, enfim, são tantos nomes que fica difícil para você achar o verdadeiro. Até porque tanto faz quanto tanto fez, né? É 6 por meia dúzia. E aí eu estou firme, cônscio de que eu estou no caminho certo. Agora me tornei mais radical ainda. Se eu pensava que eu era radical quando eu estava na doutrina unicista, agora você pare para pensar. Cada grupo destes, eles vão reprovando uns aos outros, né, para que eles possam ter mais valor, mais prioridade, para que eles se coloquem no patamar de mais importância. Os unicistas dizem que os trinitarianos estão todos errados. Os trinitarianos, por sua vez, diz que tem que sair do meio do catolicismo, porque não pode adorar a imagem, não pode isso, não pode aquilo, por aquilo. E agora o judaísmo chega e diz que todos eles são errados, todos. Agora quem está certo é quem adora, né, quem invoca o nome de Yehoshua, porque esse é o nome sagrado que foi revelado, que o anjo trouxe e que torna, que deixa, que é o nome misterioso do tetragrama, Yod-He, Vav-He, né? Foi revelado a Moisés lá no Sinai e tal. Então é realmente uma coxa de retalhos. É muito difícil para você encaixar tudo isso na sua cabeça e você agora dizer, não, agora eu estou certo. E aí você vai construindo um elo de amizades dentro de cada vertente dessas. Você vai construindo ali amigos, irmandades, né? As pessoas vão te abraçando, você tem aquela comunhão. Só que quando você sai, é um escândalo, é uma decepção. Você começa a perdê-los.
Aqueles amigos que te abraçavam, que jantavam, que almoçavam com você na tua mesa, comiam no teu prato, agora já não são mais teus amigos, porque você discrimina, você está num patamar mais elevado e você reprova eles, você quer ganhar eles para o patamar onde você está e eles não aceitam. Então por isso há uma rivalidade, há ali uma separação, né? E é incrível, gente, é incrível isso. É uma distinção, é uma desavença incrível. Tudo em nome de uma fé que não passa de uma fantasia. E aí, quando pensava que estava, agora sim, agora eu sou o cara, agora eu estou no caminho certo, porque eu conheço o nome verdadeiro, eu recebi o nome que foi revelado pelo anjo, a Míriam e a Yosef, lá em Jerusalém. Agora eu vou aprender o hebraico, né? Porque tem que aprender o hebraico. Se não aprender, né? Aqui, né? Aí eu tenho aqui, ó. Esse aqui é o hebraico. É a Bíblia, é a Torá. Aqui são os 5 primeiros livros, né? De Moshe Rabbeinu, né? Moisés, nosso mestre, é a Torá, né? Só que a Torá, ela não foi, que garante, quem é que garante que ela foi escrita por Moisés, né? E agora eu estou lendo em hebraico, né? Primeiro texto, para começar, Bereshit bara Elohim vet hashamayim ve'et haaretz. E criou Deus os céus e a terra, tal, né? O Gênesis capítulo 1, verso 1. Tem que começar lendo, aprender o hebraico, né? Porque senão, como é que a gente vai poder voltar às origens? E aí, nessa vertente do judaísmo, ela quer te levar de volta ao tempo, né, da idade do bronze. Você tem que voltar à idade do bronze. Você tem que falar com o pessoal que falava, né, nesse tempo. Você tem que vestir-se, né, dentro da liturgia, dos cultos lá. Tem que se vestir do mesmo jeito, com as túnicas e tal, botar o quipá na cabeça. Cara, é muito complicado, é muito complicado. É uma seita sectarista, isolada, ultra mega power radical, sabe? Que não aceita absolutamente nada também. Muito difícil, gente, muito difícil para sobreviver dentro de uma seita dessa. E aí você já começa a sentir, né, a angústia, né, porque você fica meio que sem ar para respirar. Não pode trabalhar os sábados, não pode. Tem que celebrar as 7 festas, né, 7 festas sagradas, né, como a festa de Sukkot, a festa do Pêssar, que é a Páscoa. Sukkot é a festa dos tabernáculos. Aí tem tabernáculos, Páscoa. Começa primeiro Páscoa, depois vem o Pentecoste, né? Aí Sukkot, aí depois vem o Yom Kippur. E assim vai, são 7 festas. Eu agora no momento eu estou meio aqui desinformado, né? Porque é muita coisa, eu acabo deixando certas coisas do passado e vou evoluindo, né? Bom, e você tem que celebrar tudo isso. E agora, como você vai se manter na sua vida cotidiana? Você está empregado, você tem o seu emprego, e como você vai convencer teu patrão a te liberar para celebrar essas 7 festas e mais o Shabat? Todos os dias, todas as semanas você tem que celebrar o Shabat. Não pode celebrar o Natal. Cara, que loucura, gente. É uma loucura. E, bom,
Aí tá, tudo bem. Quando eu tô pensando que isso já é tudo, aí surge o judaísmo messiânico, dizendo não, não é assim. O nome não é Yehoshua, não é Yahusha, é Yeshua. É Yeshua, esse é o nome. Né? E aí é quase similar, é quase igual. Não muda muita coisa não, é quase a mesma coisa. Só muda algumas coisas com relação a alguns dogmas, né? Aí lá você já tem que ler o Sidur, você tem que ler o Talmud, você tem que, enfim, uma série de outras coisas já, né? Aí nessa vertente agora do judaísmo messiânico, eu tenho que ler a Torá, todos as reuniões de Shabat, né? Os Shabbatut, que é o plural de Shabat, tem que estudar a Torá, só pode estudar a Torá, as Parashiot, que são porções semanais da Torá, né? E é um ciclo. Você estuda os 5 livros da Torá dentro desse ciclo anual. E aí é de acordo, aí já fica bem próximo do judaísmo tradicional, né? Do judaísmo ortodoxo. Esse que não crê, que não aceita o Yeshua. Ele não aceita. Ele acredita que o Messias ainda virá, né? Ele acredita que o Messias ainda virá, mas que não é esse o Messias que surgiu lá no primeiro século, né? Enfim, aí eles já caluniam, já difamam, diz que esse é o Yeshua Ben Pandera, né? E é o filho de um soldado romano e etc. Bom, gente, aí é um processo delicado. Porém, em todo esse processo, eu vou me desapegando de certas coisas. Quando a gente chega no judaísmo, eles vão dizer, né, tanto o judaísmo, esse judaísmo misturado aqui do Brasil, que é o judaísmo messiânico misturado, eles vão dizer que a Bíblia ela foi muito adulterada, e tem textos que foram manipulados, e que aí eles acusam né, a igreja romana de ter adulterado a Bíblia, e mostram por A e mais B várias adulterações. Beleza, tudo bem, tá, né? Quais os textos que você deve ou não deve acreditar, tá, beleza. Só que esse processo ele vai nos tornando céticos, ele vai nos afastando cada vez mais do mito, das histórias, dos contos de fada e das fantasias que a Bíblia mostra. E aí até chegou o ponto de eu não aguentar mais, não suportar mais. Para mim, nada daquilo valia a pena. Era uma grande coxa de retalhos, uma grande confusão. E aí eu me afastei de tudo. Eu me afastei de tudo e fiquei meio que isolado. Mas lendo a Bíblia, continuava lendo a Bíblia, lendo a Torá. E aí eu comecei a enveredar, né, em busca de coisas novas no YouTube. Aí quando eu bem me deparo com os preteristas, é uma vertente de cristãos que acreditam que todas as escatologias já foram consumadas, todas as promessas, todas as profecias já se cumpriram, inclusive no ano 70 da Era Comum, que Jesus já veio, e que ele veio de forma espiritual, e a ressurreição foi espiritual e tal. É outra coisa que é difícil demais de encaixar, mas como você já não tem mais nada o que perder, como você já perdeu tudo, agora
Você já está na merda mesmo, agora você pega aí e vai empurrando para frente, vai acreditando. Né? Sempre com o intuito de você se achar melhor que os outros. É sempre isso, é sempre se achar que é melhor que os outros. A religião, ela tem esse veneno. Quando você entra numa religião, você se acha melhor que os outros. Agora eu sou salvo, agora eu já não sou mais pecador, agora eu já não faço mais isso, não faço mais aquilo, homem de Deus, me visto assim, não falo assado, eu não sento para cá, não sento para ali. Já é uma questão exclusivista. E então eu comecei a estudar o preterismo, né, a escatologia consumada. Mas achei muitas incoerências, inclusive um debate entre o professor Fábio Sabino. Eu vi um debate do professor Fábio Sabino e o Messias Santos, que é um preterista. E aí o Sabino deitou e rolou, deu de madeira desceu a madeira, né? Inclusive ele tem esse programa, Descendo a Madeira, né? Ele desceu a madeira no preterista lá, e o preterista não conseguiu se desvencilhar, ficou nas cordas o tempo inteiro. E, bom, ficou difícil para mim, né? E aí, depois desse processo, eu comecei a ver muitas incoerências, muitas coisas que não batia, né? Não fechava, a conta não fechava dentro do preterismo. E aí, um certo dia, eu vagando pela a vibe do YouTube, me deparei com o canal Além da Fé. Só que a gente clica ali, aí vê alguma coisa, não, eu não quero isso aí, esse é um herege, esse é o perverso, é o pervertido, eu não quero não. Só que aquilo fica martelando, né, aqui dentro. Aí tempo passa e vamos dar uma olhadinha lá de novo, aí clica de novo. Aí quando você clica a segunda vez, aí você já tá aguelado, mano. Você já tá fisgado e aí ele já começa a te colher, né? Com as verdades, com os desafios, que é muito difícil um cristão conseguir. Eu vou dizer, eu vou mais além. É impossível um cristão convencer um ateu de que ele está errado. É impossível, né? E outra, o ateu conhece mais a Bíblia do que o próprio Evangelho, por incrível que pareça. O evangélico, cristão, pastor, seja ele qual for, apologista, um teólogo, doutor, ele muitas vezes ele conhece aquilo, ele sabe que é errado, mas ele se prevalece daqueles erros, daqueles textos, porque ele vive daquilo. Ele vive daquilo. E isso é um fato. Então o canal Além da Fé, de Jason Ferrer, né? Jason Ferrer, um cara extremamente sábio, inteligente. Eu quero dar os meus parabéns a ele. Aprendi muita coisa com ele ali. Realmente é como se eu já soubesse daquelas coisas, mas a gente vai afinando, né? Você vai burilando o seu ateísmo. Depois eu vi o canal do Antônio Miranda, que é o Teologia Reversa, e também um cara muito inteligente, bacana, muito humilde. E aí eu fui vendo outros canais, como do Anthony Galvão, que é o Pilastra da Verdade, Eustáquio Presley, né? O Presley, né? Eustáquio Presley, muito bom canal, né? E aí eu fui escavando, sabe, gente? Eu digo, poxa, mas será que esse movimento de ateísmo é recente? Aí eu fui vendo que poxa, vídeos de 10 anos, 15 anos atrás, no YouTube,
já tinha ateus. Cara, aí eu fiquei impactado. E aí, né, eu decidi sair da casinha. Decidi assumir meu ateísmo. E eu já tinha esse canal, só que eu abri esse canal com a intenção de divulgar o judaísmo. Essa foi a verdade. E agora eu disse, quer saber? Eu vou falar das coisas que eu vivo, porque eu sou autêntico, eu não gosto de enrolação, e todas as pessoas de boa índole, ela tem essa intenção, sair da mentira, do engano, falar a verdade. E nenhum religioso quer falar mentira. Ele fala mentira porque ele não sabe, ele ainda não entendeu que ele está falando mentiras, né? Que a Bíblia, ela é um livro incrível, ela tem coisas aí absurdas, né? Histórias absurdas, fantasias, enfim. E eu tive muitas decepções dentro da minha fé cristã. Textos que nunca se cumpriram. Textos que nunca se cumpriram. Por exemplo, onde Jesus diz que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para uma montanha, para ela passar de um lado para o outro,